Olá, sejam bem-vindas ao podcast Acolhimento. E hoje nós trazemos para vocês um tema muito especial. Vamos falar sobre lipedema na adolescência. E para isso, convidamos Leonor, uma paciente da APL, 17 anos, e que vai partilhar conosco a sua história sobre como conviver com lipedema em paz na adolescência. Olá, Leonor. Olá. Tudo Boa tarde. bem? Tudo bem consigo, doutora? Bem também. Então, hoje é o dia de partilharmos aqui a nossa conversa sobre a sua história nesse momento tão lindo que é da adolescência e que você tem uma companhia especial. Sim. Chamada lipedema. Certo. Então, o que nos conta hoje? Conto que é uma doença que, apesar de ser algo que nos torna diferentes, ajuda-nos a compreender melhor quem somos, o que viemos fazer a este mundo e que talvez tenhamos um propósito diferente das outras pessoas e que, apesar de termos esta doença crónica, conseguimos fazer exatamente o que as outras pessoas conseguem fazer. Uhum. E a Leonor sente essa força de fazer exatamente o que as pessoas conseguem fazer. Em algum momento, antes de saber que tinha lipedema, sentia-se limitada com esta força? Sim, por exemplo, ginásio. Fazia ginásio com as minhas colegas e elas viam melhoras, podemos dizer assim, diferenças, e eu nunca consegui ver nada. Talvez piorava às vezes, nunca vi diferenças. Era sempre, eu estava pior, ou não conseguia emagrecer. Eram pessoas de fora, conhecidos. Leonor, tens que fazer dieta, ainda não emagreceste nada, tens força de vontade, tens de ter mais força de vontade, não estás a fazer as coisas corretas, olha a dieta. E foi assim passada sempre a minha história até descobrir que tinha lipedema. E quando a Leonor ouvia esses feedbacks, digamos assim, qual era a sua primeira reação? O que pensava? Eu realmente não devo estar a fazer alguma coisa aqui que está fora do contexto? Sim, eu ficava triste, não é porque nunca gostamos de ouvir feedbacks negativos, e eu ficava triste. Muitas vezes chegava a casa e chorava, pensava o que é que eu posso fazer diferente para melhorar. E era isso. Em qual momento foi para a Leonor assim, um divisor de águas para buscar ajuda e perceber o que de verdade estava a se passar com o seu corpo? Quando é que deu aquele clique, aquela virada de chave de pensar assim, isto não pode ser algo só que dependa da minha boa vontade, do meu esforço, da minha dedicação, porque isso, por aquilo que relata, já fazia, não é? Sim. E qual foi esse momento? Teve algum momento especial que você sentiu, não, chega, eu já não aguento mais isso, preciso perceber o que se passa? Falava com muita gente sobre isso, que não sentia que era normal eu dedicar-me tanto, ter uma boa alimentação, fazer tanto exercício e não ver melhoras, podemos dizer assim, não ver resultados. E houve, se eu não me engano, foi em junho de 2024, uma senhora que tinha vários conhecimentos sobre o lipedema disse à minha mãe que eu me encontrava com esta condição, que eu tinha lipedema e que tinha que ser tratada o mais rápido porque estava a agravar-se muito. Desde aí eu disse logo à minha mãe que tinha uma luz no fundo do túnel, ou seja, a partir daí podia tudo fazer mais sentido. E foi assim. E esta pessoa que lhe disse que você poderia ter o lipedema foi algum profissional da saúde? Que era uma formadora que estava a dar formação nas termas do Carvalhal e estava alojada no restaurante dos meus pais, lá no alojamento local, e disse à minha mãe. E a Leonor, a partir daí, então, foi pesquisar mais a condição? Sim, na altura fiquei feliz, mas fiquei triste ao mesmo tempo, não é? Nós, claro. Quando somos apanhadas de surpresa, principalmente, nunca gostamos. Até porque foi basicamente uma informação informal, não é? Sim, não foi exatamente um exame clínico, nem um raciocínio clínico, foi uma informação. Sim. Fiquei feliz, mas fiquei triste ao mesmo tempo. Foi um misto de emoções. Porque foi, ok, já temos uma luz no fundo do túnel, agora podemos começar a trabalhar para melhorar, para ver resultados. Mas ao mesmo tempo foi, porquê que eu tenho que ter isto?
Mas depois eu mentalizei-me e pensei, ainda bem que eu não sou igual às outras pessoas. É uma boa saída. Ok, e a partir daí o seu olhar sobre essa investigação foi diferente? Você começou a rever-se em algumas informações sobre o lipedema? Sim, muitas. Por exemplo, a dor nas pernas, o cansaço, o peso, muito, porque eu tinha muitas dores nas pernas e às vezes até a minha mãe me dizia que eu era queimainhas quando ia ao ginásio, que eu vinha cheia de dores. Eu tenho um ginásio à porta de casa, 5 minutos, e eu vinha um caminho que demora a fazer 2 minutos, eu demorava 10 ou 15, porque doía-me muito as pernas. Era uma marcha mais devagar. Muito. Eu não conseguia fazer tudo, também era muito puxado o que me faziam carregar no ginásio, os pesos, mas mesmo assim, diminuindo, eu sentia muitas dores. E às vezes a minha mãe até dizia que eu era queimainhas. Ok. Leonor, diga uma coisa. A Leonor é uma menina que sempre foi acompanhada no sentido clínico, certo? E quando partilhou isso de forma clínica, qual foi o suporte que teve dentro dessa parte? Eu era acompanhada no hospital e o doutor não reagiu muito bem porque descobriu que não tinha sido descoberto lá no hospital e disse que ia falar com os colegas que tinha, os seus médicos de Coimbra, e disse-me que o que eu tinha era uma doença que eu tinha que melhorar a partir do exercício físico e da alimentação, que não podia ser tratada até aos 18, 19 anos. Ah, ok. Muito bem. E a Leonor na altura tinha 16. Sim. Não, tinha 15. Ainda tinha 15. Ah, é verdade. Quando foi para a AP ela tinha 16. Foi. É verdade, sim senhora. Em algum momento a Leonor deixou assim de usar uma roupa que gostasse, que achasse que ia ficar bem para aquela determinada ocasião, mas que quando vestia, aquela sensação de impacto, do receio, da aprovação, dos colegas, da parte social, já aconteceu isso consigo? Já se sentiu impactada? Já, muitas vezes, por exemplo, no verão. Vamos à praia, um biquíni, mas as minhas pernas vão estar à mostra. E agora? As minhas pernas são mais gordinhas. Como é que eu vou fazer? Um casamento, um vestido. Não pode ser tão justo, porque senão vai-se notar as minhas pernas. Nos braços igual. Ok. Antes de você entender que tinha condição e até perceber que o lipedema poderia te entregar todos esses desafios, o seu olhar era de as pessoas não me compreendem? Sim. Era? Sim, completamente. Eu falava com as pessoas que me doíam as pernas, diziam que eu era queimainhas, que eu era... Linda, estás a ser muito dramática. Ok. Linda, tu não sabes o que estás a dizer. Olha, pessoas que têm mesmo dor de pernas a sério. E eu ficava a sentir-me mal, podemos dizer assim, não é? Porque eu realmente tinha as dores e achavam que eu não tinha, e depois diziam que eu estava a insinuar uma coisa que não era verdade. Muitas vezes familiares, conhecidos, diziam-me isso e eu ficava-me a sentir mal, não é? Como é óbvio. E em algum momento, por exemplo, quando você recebia um convite, sei lá, uma festa que ainda levava para ir 1 mês ou 2, um casamento mais distante, até mesmo a proximidade do verão, você sentia esse sofrimento, ou seja, aquela angústia de achar uma roupa que lhe caísse bem, assentasse bem, e como é que agora eu vou fazer? Está chegando o calor, será que eu vou piorar? Será que não vou? A alimentação, você achava que comia muito, comia bem, comia pouco? Como é que era essa relação? Eu sempre achei que comia muito, apesar de nunca ter comido muito. Era sempre, tenho que tirar mais um bocadinho. Está a chegar o verão, tenho que tentar estar mais magrinha. Sentia-se culpa nisso, sim, né? Exato. Nunca conseguia comer sem sentir culpa. Está a chegar o verão, está a chegar um casamento, tens que estar mais magrinha para usar o vestido. Sempre foi assim. E essa voz era sua? Desculpa interromper. Era, sim. Era sim, sua? Sim.
isso perturbava-me muito, não é? Porque não conseguia fazer as coisas normais do dia a dia, muitas vezes porque o psicológico não me deixava. Então, Leonor, nós entendemos que nem tudo são flores nessa questão a nível de imagem, não é? Existe algum episódio que você possa partilhar conosco em relação a essa imagem do corpo diferente da parte, por exemplo, na escola, com os colegas, com os amigos? Você passou por alguma situação dentro desse contexto? Várias, na verdade. Desde os meus 11 anos que as minhas pernas sempre foram mais retinhas. E tinha uma colega na escola que me chamava de gorda, de bolinha, se eu te mandar pela rampa abaixo, tu rebolas. E a minha mãe, quando eu um dia cheguei a casa... Ainda pequenita? Ouvia isto? Sim. Uma colega da minha idade, 11 anos. A minha mãe deu conta e pediu ajuda à minha diretora de turma, uma docente da escola. Mas a sua mãe deu conta porque você estava diferente. Alterou o comportamento? Sim, eu trancava-me no quarto, estava sempre sozinha, não queria falar com ninguém. Minha mãe deu conta e falou com a professora deu conta do que se estava a passar e conseguiu falar com a aluna e graças a Deus ela mudou de atitudes, também se foi embora da escola, mas também o pouco tempo que continuou mudou de atitudes. O ano passado um menino da escola houve um problema onde o meu nome estava metido e eu fui-me defender como qualquer outra pessoa fazia, e ele chamou-me de gorda, disse: sua gorda, tens que parar de comer bolas de Berlim. Chorei tanto. Isto agora, o ano passado? Sim, o ano passado, em setembro, se não me engano. Fiquei triste, mas depois eu pensei, ele não pode dizer isso, ele só me queria abalar. Então, ergui-me, podemos dizer assim, ergui a cabeça. Não deu critério para ele, não passou cartucho. Não. Fizeste muito bem. E aconteceu uma vez no ginásio, uma funcionária, uma personal trainer, dizer-me, normalmente eu fazia meia hora na passadeira, fazia 5 minutos a correr, 5 minutos a caminhar, e ela disse-me que eu estava gorda, que tinha que emagrecer para fazer tudo a correr, porque senão não ia fazer efeito, e que eu devia fazer era correr, não era caminhar, porque assim não ia emagrecer, não ia perder as peles todas que tinha e era a gordura. Era a sua profissional trainer? Era do ginásio onde eu estava. Na altura, saí do ginásio. Desistiu do ginásio? Sim, completamente. E esse processo que nós podemos configurar uma espécie de um bullying, sim, não é? Uma gordofobia, digamos assim, não é? A cada tiro que a Leonor recebia dessas informações ou desses julgamentos, dentro de você, dentro da Leonor, qual era o principal pensamento que vinha? Tenho que perder peso, tenho que emagrecer. Mas graças a Deus tinha a minha mãe e o meu pai do meu lado, que sempre disseram: Leonor, não ligues ao que os outros dizem. Faz sim o que a tua consciência te manda. E o que me ajudava bastante, sempre me ajudou bastante. E o faz o que a tua consciência te manda também te levava a pensar que você não não tinha nenhum comportamento padrão para ter a estrutura que estava naquele momento. Antes do lipedema, antes de saber que tinha lipedema, sim. Sim. E isto acabava também por te ajudar a pensar: bom, eu faço tudo dentro daquilo que considero que esteja saudável para mim. Sim, completamente. Eu tinha colegas que se alimentavam pior. Tenho uma história muito engraçada de quando era pequenina. A Nutella, o Tulicreme. Tinha muitas colegas que levavam aquilo no pão. E eu chegava à casa à minha mãe e perguntava o que era aquilo preto que tinha no pão. Eu não sabia o que era. Eu era fiambrinho de frango, de peru, queijinho. Não passava disso. E ver colegas minhas a comerem fatias de pizza e batatas fritas de manhã fazia-me um pouco de confusão. E agora percebo que isso realmente não faz sentido e que eu tinha uma alimentação, sempre tive uma alimentação muito saudável e o problema não estava aí. E é muito interessante isso que a Leonor fala, porque assim como a Leonor volta nas suas memórias enquanto
menor, mais pequenita, e percebe que a sua alimentação sempre foi mais cuidada, não é? Agora imagine se não tivesse sido sempre assim. Não é? Certo. Imagine até mesmo por uma questão de entregar uma alimentação menos saudável um dia e outro, e você recordasse disto, não é? E pensasse, então se calhar era porque eu levava um pão com Nutella, se calhar é porque eu comia muito doce, não é? Sim. Então, isto acaba também por reforçar, né, esta importância dessa vigilância alimentar, não numa questão de vigiar, mas sim numa questão de equilibrar essa alimentação cotidiana e diária, né, que quando somos mais pequeninos precisamos em casa desse suporte, desse olhar, né, desse carinho, desse cuidado que é tão relevante e foi tão importante para que tudo vira ponto de equilíbrio, né, Leonor? Eu acho que as coisas têm que ter contrapeso e medida. A minha mãe sempre me disse assim, não é que comer um chocolate nos vai matar, mas tem que ser com calma, com cuidado, não é todos os dias. E na altura fazia-me confusão porque eu cheguei a um ponto da minha vida que eu já nem chocolates eu queria ver à frente, nem gelados. Okay. Não me diz disso que se eu comer vou ficar mais gorda. Associava logo, não é? Sim, certo, logo, era na hora, e chocolate vou ficar mais gorda e agora? Agora não me faz confusão, de vez em quando não digo que não coma, mas é raro comer, mas há uma consciência diferente. Exato, completamente. E diga uma coisa, Leonor, já agora fala tanto, já percebi que tem ali um aconchego muito grande com a sua mãe, não é? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Essa hereditariedade do lipedema tem a ver com a mãe também? Tem a ver com os avós? A minha mãe, a doutora, quando esteve na consulta, disse que a minha mãe também tinha lipedema, mas eu desconfio que muitas tias da parte do meu pai também o tenham. Têm as coxas mais larguinhas e queixam-se muito de dores nas pernas. Eu, fisicamente, podemos dizer assim, sou muito idêntica à parte do meu pai, porque é tudo assim, curvinhas, a cintura mais fininha, as anquinhas mais larguinhas, queixam-se muito de dores nas pernas. E quando descobri que tinha lipedema, pensei logo, isto provavelmente, é por parte do meu pai. Sim, provavelmente. E ligou logo a sua mãe. Nota-se muito a olho nu. Por exemplo, eu agora na rua, quando passo por pessoas, eu consigo. É uma coisa que já estou atenta. Por exemplo, no verão, vamos a caminhar, noto logo. Ora, às vezes até comento com a minha mãe, aquela menina deve ter lipedema. E com as minhas tias é igual. A minha tia, ainda há dias, estive a falar com a madrinha do meu pai, a tia do meu pai, e ela esteve-se a queixar de dores nas pernas, que já não aguenta, que sente uma dor muito grande, que às vezes há dias que tem que estar o dia todo sentada com as dores nas pernas e mesmo sentada não aguenta. É revoltante pensar. Mas eu falo por mim, eu tenho um pouco de medo da reação, se eu contar, da reação que possam ter. Claro, é um assunto muito sensível. Sim. E há muitas pessoas que não estão Levam ainda a mal. preparadas, não é, para receber esta informação. É uma comunicação que tem que ser feita com muito critério. Uma coisa, Leonor, quando você fala da dor que sentia, essa dor, quando ela acontecia, ela te desanimava de uma maneira no estado geral? Sim. Você ficava desanimada, prostrada, não queria fazer mais nada porque estava com dor? Sim. Era assim? Continuava a fazer, mas reclamava. Dói-me as pernas. E isto era uma dor muito frustrante. Era mesmo uma dor absurda. E isto acabava por impactar nos teus planos durante o dia, cotidianamente? Talvez... Nem sempre, porque eu mesmo com dores eu ia. Eu pensava, vai doer e vai, eu vou. Então eu ia sempre. Mas gostava mais um bocadinho. Claro. Mas eu fazia. O que havia para fazer, eu fazia. Estava sempre ali, não é? Certo. Sempre. Percebia que a dor não cedia, mas você também não cedia a dor. Certo. Não é? O que é, de verdade, um ponto muito importante. Obviamente, há dores que quando não são
não entram num processo de regressão, elas entram num processo de progressão devido ao processo inflamatório aumentar. E até pode gerar um processo mais incapacitante. Mas dentro desse contexto, que não foi o seu caso e ainda bem, você desafiava essa dor. Você ia mesmo sentindo-se desconfortável com ela. Sempre. Ajudava os meus pais, por vezes andava que não me aguentava das pernas, mas eu ajudava, porque já era algo habitual, podemos dizer assim. Eu já sabia que ia sentir dor e ia, então já não fazia muita diferença. E hoje, só para contextualizar, como é que sente essa relação da dor com o seu corpo, com a sua mobilidade? Acha que tem mais boa disposição para fazer as coisas? Completamente. Na altura, quando tive a consulta com a doutora, foram-me recomendadas as meias de descanso. Eu acho que as meias de descanso são basicamente como nos óculos, não consigo andar sem. Todos os dias ando com as meias de descanso e acho que fazem completamente toda a diferença no bem-estar, no nosso bem-estar. Para tudo, no dia a dia, para estar sentada, para estar de pé, para fazer exercício, para tudo. E vai para a escola também com ela? Tudo. Muito bem. Eu gosto muito e acho que me sinto muito melhor. Agora, Eleonor, eu estive aqui a pensar que me faltou aqui um detalhe. A Leonor é embaixadora da PL. Sou sim, senhora. Não é? É verdade. E dentro desse contexto, na sua idade jovem, como é que você recebeu este pedido, essa proposta de representar as jovens com lipedema, principalmente na cidade de Castro Daire, que é uma cidade que pouco se fala sobre a condição, Sim, não é? Você consegue partilhar conosco se houve assim você já partilhou a dizer que olha para umas pernas aqui, ali e já consegue dizer, se calhar esta pessoa tem lipedema. Mas você virou uma chave diferente dentro de si, tipo, você saiu de uma condição com dor, uma condição com uma informação meio fragmentada, para entrar num processo onde você assume uma condição, inclui uma condição, convive com a condição, busca ferramentas para mitigar essa dor e representa ao mesmo tempo uma camada muito expressiva que são as adolescentes com lipedema. Como é que tem sido isto para você? Eu, quando recebi o convite, foi no dia dos meus anos, eu liguei logo muito contente à minha mãe, recebi um convite para ser embaixadora da APL. Eu aceitei logo porque eu acho que nunca se deve dizer que não a novos desafios, exato, experiências. E tenho aprendido bastante com as meninas que estão connosco. Tem sido muito incrível, podemos dizer assim, porque eu tenho convivido muito com as meninas, temos tido várias reuniões e tenho aprendido várias coisas que eu não sabia. E que a distância às vezes impede de aprender um pouquinho mais, não é? Eu adorava ter vindo à caminhada, mas não consegui. E a mentoria também. Exato. Agora, representar os adolescentes, as adolescentes que têm lipedema é algo que é muito gratificante, porque há tantas meninas que têm e que talvez seja a única, talvez ninguém me entenda. Não, eu entendo, eu sofro do mesmo. E é algo que pode nos abalar, mas depois de percebermos que realmente isto pode ser um caminho muito longo para chegarmos e percebermos quem realmente somos e qual é um dos nossos propósitos, é muito fixe, é muito incrível pensarmos, já sei o que é que eu estou aqui a fazer, já sei como é que eu posso melhorar. Boa. E partilhar isso. Sim, não é? exato. E partilhar isso, ok. E hoje, com esta sua leveza, que nota-se perfeitamente que você fala do lipedema de uma forma muito leve, né? Ou seja,
percebe-se que houve uma inclusão muito encaixada desse puzzle na sua vida, né? Já ainda muito nova. O que você poderia considerar sendo um desafio do lipedema que você entende que vai conviver com você durante a sua vida? Acho que o maior desafio é compreendermos que isto é uma doença crónica e que nunca irá passar, podemos dizer assim, que viverá connosco para sempre, e devemos ter autoconfiança e perceber que isto está comigo, mas posso melhorar e posso estar feliz com o que tenho e não pensar de forma negativa. Por exemplo, tenho lipedema, que chato, e pensar tenho lipedema e posso melhorar e posso estar feliz na mesma. Eu acho que é um maior desafio é compreendermos, podendo dizer assim. Ok. E quando você chegou à APL, como você estava? Estava mal. Muito mal. Estava num estado muito grave. Dores nas pernas horríveis. Eu comecei tratamentos em Viseu em 2024, se eu não me engano, 2025, no início de 2025. No início notou-se muitos resultados, mas chegou a uma altura que estabilizou. Eu não conseguia ver diferenças, ou seja, estava estabilizado, achávamos nós, porque cada vez as dores eram maiores, cada vez tinha mais dores e perturbava-me um bocado. Por exemplo, no verão está calor, as dores são mais, cada vez mais. E eu fazia-me um pouco de confusão as dores que eu tinha. Já tratando a condição direcionadamente, sim, não é? Numa clínica em Viseu. E acho que foi em outubro. Foi. Outubro de 2025. 2025. Não, em setembro tive a primeira. Em setembro de 2025 foi a consulta. Foi a consulta, comecei a consulta com a doutora em setembro e em outubro comecei os tratamentos. Desde aí tem sido melhoras extremas, graças a Deus. E obrigada à APL e à doutora. E sinto-me cada vez melhor comigo mesma, graças a Deus. O fato de haver essa continuidade de resposta, a Leonor também enquadra isso, encaixa isso, tem esta visão no sentido de que isso também te ajuda a acreditar nesta caminhada de uma forma mais leve. Sim, claro. Quando nós vemos resultados e vemos que é possível, que são visíveis a olho nu, acho que nós acreditamos que há uma luz no fundo do túnel e que vamos conseguir melhorar. Assim. Agora, Leonor, aos 17 anos, não é? Uma menina tão linda como você, com uma estrutura tão rara, que é esse suporte familiar que nós conhecemos e sabemos que a Leonor tem, a filha única, certo? Certo. Pronto. E tem ali, é cerceada de amor, de carinho, de atenção, de segurança. Quando pensa... Vamos supor que vamos andar um bocadinho para trás na suposição de que você não soubesse que tenha condição. Os seus pensamentos já alguma vez chegaram e o dia que eu quiser engravidar, alguma vez pensou nisso? Acha que eu vou piorar? Acha que não vou piorar a nível hormonal? Teve algum pensamento sobre isso? Não, eu pensava que no futuro posso estar pior a nível físico, mas não hormonal, nem nada disso. Então o seu pensamento era muito mais uma preocupação consigo mesma, no sentido de o que será das minhas pernas daqui, 5 anos. Sim. Porque esta evolução acontecia. Sim. Ok, muito bem. E de que maneira você acredita que o lipedema possa ter influenciado antes e influencia agora a tua autoestima? Qual é o nível digamos assim, de evolução ou não que teve de 2024 para 2026 a tua relação
consigo mesma, com a tua autoestima, com o teu espelho, com a tua vontade de empoderar-se, que percebes que é uma menina super vaidosa, tá aí cheia de batom, tá aí com óculos lindo. Então esse movimento saudável da sua idade, em algum momento ele se abalou, ele se mexeu, ele se trincou de lá para cá, e você notou que houve uma regeneração, uma recuperação, digamos assim? Sim, em 2024, a partir de outubro ou assim, eu comecei a pensar, ok, agora vou ficar bem, podemos dizer assim, e comecei a entender que o lipedema era algo que eu tinha que aceitar, e aceitei bem. Só que quando estabilizou, meus pensamentos voltaram. Leonor, agora já estás outra vez igual. E agora? E comecei a pensar outra vez. Agora vou voltar a engordar, podemos dizer assim. Teve um receio. Sim, vamos voltar a engordar. E agora? Como é que vais fazer? Está a chegar o verão outra vez. E em setembro, não, acho que foi em agosto, a minha mãe pesquisou muito, conheceu a APL pelas redes sociais. Em setembro tivemos a primeira consulta e desde aí agora sinto-me muito melhor. Eu antes nunca era capaz de estar a usar, por exemplo, o top que estou. Com os bracinhos a mão. Sim. E partilha isso com as suas amigas, com essa leveza toda que apresenta. Sim, completamente. E eu acho que elas ficam felizes por mim. Claro, é mesmo isso. E diga uma coisa, Leonor, qual a mensagem que você deixa as meninas nesta fase tão desafiadora que é a adolescência, que já vem aqui surtida com outras emoções, não é? Que fazem parte dessa fase, né? É uma fase muito bonita, é uma fase onde acontecem inúmeras descobertas, não é? Emoção, paixão, direção, nós vamos ficando muito focadas em determinadas coisas porque é o nosso momento, né? Podemos tudo, somos jovens e tudo nos é possível. E de repente nos descobrimos que dentro de uma condição que é crônica, que é sistêmica, que é um desafio inflamatório, que é uma inflamação dentro do núcleo celular, que não está comportada só nos braços nem nas pernas, nós temos essa inflamação de uma forma geral no nosso corpo, que nos traz outras sinalizações, não é? Então, dentro desse desafio todo, aos 17 anos, o que você diz às meninas com 15, 16, 17, 18, que estão aqui a pensar, se calhar esse peso não desce porque eu como muito pouco salada. Se calhar esse peso não desce porque eu faço só 3 vezes por semana de exercício. Se calhar esse peso não desce porque eu comi um pastel de nata esta semana. Diante de tantas dietas, diante de tanta perfeição que a rede social também entrega, e sabemos hoje que é um desafio para os adolescentes, não é? Gerir uma rede social com tanta informação rápida, glamurosa, muitas das vezes, né? Com soluções completamente para ontem, e sabemos perfeitamente que a realidade não chega nessa informação direta. Então, qual é a mensagem que você deixa para essas meninas que precisam de uma Leonor, assim, a dizer a elas, vamos lá, vamos em frente, porque é possível? A mensagem, uma das principais mensagens é: o problema não está em ti, pensa sempre nisso. Procura ajuda ao máximo possível, mas ajuda especializada. Tenhas a certeza que é uma ajuda que é verdadeira, que não é fake, podemos dizer assim. Porque principalmente na internet hoje em dia vê-se muitas fake news sobre o lipedema e clínicas e tudo a dizer usa isto, ajuda muito o lipedema, principalmente calças e leggings, que muitas vezes não ajuda, que só piora ou pode não afetar nada. E é isso, o problema não está em ti, pensa assim e aceita e ganha autoconfiança em ti, é isso. Ok, muito bem, então a sua relação com o espelho nesse momento está fantástica, pelo que eu percebo, né?
Para mim, especialmente, um motivo de muita alegria, porque conheci a Leonor o ano passado e a Leonor estava com um olhar muito diferente desse olhar brilhante de hoje, com um sorriso também muito diferente, desconfiada e muito assim insegura em relação à sua própria imagem. E hoje, passados 6 meses, nós vemos uma Leonor diferente, de alças cavadas, sorridente, e aqui também passando a sua mensagem tão bem positiva e tão real, o que é importante dizer, tão genuína. No momento em que nós fizemos esse convite a Leonor, foi logo, né? Ela aceitou logo de braços abertos, e por isso que entendemos que ela seria a pessoa ideal para abrir o podcast dos adolescentes com lipedema. E eu quero te agradecer a você, a Carla, ao seu pai, as pessoas que lhe dão suporte, porque é muito importante caminhar com o lipedema numa fase tão nova, tão adolescente, onde os desafios são também muito grandes em todos os sentidos e aspectos, né? E perceber que há esse suporte por detrás da Leonor, né? Que faz você fazer os quilômetros que faz de Castro Daire a Lisboa, não é? Sem falta, pois é, sem faltar, sem inventar desculpas, sem fugir de enfrentar a necessidade de controlar essa condição, mitigar ainda mais os sintomas, sempre com esta maturidade, e os seus pais sempre com esse suporte tão amoroso, tão direcionado e tão bem-vindo a essa condição de inclusão, porque a nossa primeira inclusão com o lipedema começa em casa. Não é? Com a família. Começa com a família. Obrigada, minha querida. Obrigada eu. Se você tem, ou acha que tem, ou suspeita que tem lipedema, é adolescente, tem a sua idade ainda pequena, no sentido de adolescente, está naquela fase adolescente, em que acha que pode ser isto, pode ser aquilo, ou que a culpa é sua, ou que a sua alimentação não está dentro do parâmetro esperado, ou porque faz pouco exercício, ou porque se culpa. É o momento de olhar para si, é o momento de buscar ajuda, é o momento de entender que o lipedema não se apanha, que o lipedema não é culpa de ninguém. O lipedema é uma condição de uma inflamação sistêmica de um núcleo celular e que pode sim perfeitamente ser encaixado na nossa vida, como foi encaixado na vida da Leonor, não com rosas nem com flores, mas com os desafios que a condição entrega e principalmente com a verdade que é importante caminhar junto com ela, para que ela possa ser controlada, para que os sintomas possam ser mitigados e para que você possa viver na plenitude da beleza da sua adolescência e principalmente que venha a sua fase jovem e madura, consciente de que o lipedema não define quem você é. Obrigada. E se fez sentido para você chegar até aqui, continue conosco. A Acolhimente tem o objetivo de reconstruir a sua narrativa corporal não centrada na doença, mas sim em si própria e nas suas valências. Eu sou Valéria Roque e é um prazer ter-te conosco. Bem-vindos.